infelizmente o senador Omar e o senador Jaime precisaram se ausentar. Só queria comentar alguns pontos importantes da fala dos dois. Primeiro, as principais reservas de fertilizantes do Brasil estão fora de terras indígenas, segundo o próprio Plano Nacional de Fertilizantes lançado no governo Bolsonaro. Então, o Brasil não precisa explorar a terra indígena para aumentar a sua produção de fertilizante. Esse é um mapeamento que já foi feito, o governo tem todos os detalhes técnicos disso. Né? Sobre a questão da representatividade indígena, inclusive, sem dúvida, os indígenas falam por eles e muito bem. Nos últimos anos, eu entrevistei e conversei com centenas de lideranças indígenas. Acabamos de ter aqui em Brasília o ATL, né, o acampamento indígena, é a maior mobilização indígena do mundo. Né, reúne milhares de indígenas de várias partes do país. E se você olhar as principais organizações indígenas, a PIB, a COIAB, as organizações locais como as do povo Munduruku, os Kayapó, os Yanomami, todas elas, rigorosamente todas elas, são contra a exploração mineral em terra indígena, são contra o garimpo em terra indígena, fazem denúncias, não só contra o garimpo, como contra empresas multinacionais. A Alessandra Munduruku acabou de ganhar um prêmio internacional Nobel aí do meio ambiente por fazer o combate contra o interesse da Anglo-América, que é uma empresa multinacional dentro da terra indígena Munduruku. Então, sem dúvida, você tem uma organização nacional e mundial. Essas organizações denunciaram durante o governo Bolsonaro várias questões de violações de direitos humanos que estavam sendo feitas, né, cometidas dentro dessas terras indígenas, nada foi feito. Por fim, o Canadá não faz mineração sustentável. O Canadá não é um exemplo de mineração sustentável. Eu falo com bastante tranquilidade porque eu investiguei, eu conversei com lideranças do Canadá, assim como eu conversei com lideranças dos Estados Unidos, do Chile, da Austrália, que são países que permitem mineração dentro de terra indígena. O Canadá teve um rompimento de barragem de mineração em 2014 muito grave, que inclusive afetou terras indígenas lá. Eu conversei com essas lideranças, eu investiguei isso aqui, não é exemplo. E o Canadá foi tido como exemplo pelo governo Bolsonaro e é tido como exemplo pelo governo Lula. Não é exemplo. As pessoas vendem a ideia de que a mineração em terra indígena nesse país ocorre de maneira super tranquila, razoável, que é super possível, em harmonia. Isso não é verdade. Basta você analisar os fatos, basta você conversar com as lideranças indígenas e ver o histórico, como funciona. Assim como a questão Yanomami vem lá dos anos 80. Romero Jucá, que é ex-senador, que foi autor do projeto de lei nos anos 90, o primeiro projeto que queria legalizar a exploração dentro de terra indígena. O genocídio Yanomami foi cometido nos anos 80. Não sou eu que estou falando, a Comissão Nacional da Verdade. Romero Jucá era presidente da FUNAI na época, nos anos 80. Então, você tem ciclos de exploração do garimpo, né, e os fatos mostram que isso aumentou muito nos últimos anos. Né? Não dá para relativizar, porque o número de hectares dentro de uma terra indígena é supostamente pouco em comparação com a infinidade de terra que o agronegócio explora, por exemplo. Né? Então, assim, é preciso, sem dúvida nenhuma, respeitar a autonomia indígena. E se o parlamento brasileiro, a sociedade, ouvisse as principais lideranças e organizações indígenas, ia se dar conta de que elas são contra a mineração em terra indígena. E, assim, para a gente seguir no caminho de uma mineração sustentável, não basta olhar, por exemplo, de países que são considerados modelo, ouvindo apenas as empresas, ouvindo apenas os políticos que são ligados ao setor mineral. É preciso também ouvir, entender o contexto geral mundial no qual o Brasil está inserido e respeitar os fatos, respeitar essas lideranças que estão há anos e décadas contando como as coisas são. Nós precisamos de um novo modelo mineral, não dá para repetir os erros do passado. Acabamos de sair de 2 desastres gigantescos, entre os maiores do Brasil e do mundo, e não é razoável que a sociedade brasileira repita esses mesmos erros em troca de manter um modelo econômico que mera exportação de commodities. Então precisamos repensar esse modelo e, obviamente, o Parlamento, o Congresso, o Senado são fundamentais nesse processo. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Maurício, que é o fundador e diretor do Observatório da Mineração. Muito obrigada pela sua participação. Passar agora para a senhora Sueli Araújo, especialista sênior em políticas públicas, com a palavra. Bom, obrigada, senadora. Eu